Graça e paz, queridos. Bom estarmos juntos, ainda que conectados pela internet, mas louvamos a Deus pelo privilégio de poder, nesta manhã tão bonita, podermos cultuar ao Senhor, poder estarmos em adoração ao Senhor, podermos entregar as nossas vidas, nossas famílias, o nosso momento difícil que temos atravessado. E nesta manhã queremos compartilhar a palavra de Deus, é um privilégio enorme poder compartilhar da palavra. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos de 1 ao versículo de número 8. E vamos pensar sobre poder transformador. 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 8, dizem assim: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, diante da imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Poder transformador. Esta carta do apóstolo Paulo é uma carta diferenciada. Cronologicamente, ela é a terceira carta do apóstolo Paulo, as suas cartas pastorais. A primeira foi 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. E esta carta, ela tem um significado muito grande, é um pouco diferenciada. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo em tempos de muitas angústias, em tempo de tristeza, em tempo de perseguição religiosa, perseguição aos cristãos de Roma pelo imperador Nero. Paulo está preso. Ele, nesta carta, no capítulo 2, versículo 9, ele menciona o seu sofrimento, as suas privações, a tristeza de ser considerado como um criminoso. Ele também menciona nesse capítulo aqui, no versículo 15, ele menciona a sua tristeza por ter sido abandonado pelos seus amigos. Ele também menciona nesta carta o seu sentimento de saber que está no fim do seu ministério. E assim ele tem certeza da proximidade da sua morte. Lá no capítulo 4, de 6 a 8, a gente pode ver quando ele afirma o seu sentimento de estar sabendo de que está se aproximando a morte, mas ele diz: eu não estou preocupado com isso, não. Eu tenho certeza de que cumpri o meu ministério, eu acabei a carreira, guardei a fé. Ele está seguro
nessa sua afirmação. Mas o que é interessante em tudo isso é que, apesar desse sentimento, apesar do momento experimentado pelo apóstolo Paulo, momento de prisão, momento de ser considerado como um criminoso, o servo do Deus vivo, só para que a gente imagine, de saber que está sendo abandonado, de passar por todo esse momento difícil, a ênfase do apóstolo Paulo não é a sua vida. A ênfase dele não está focando no seu sofrimento, mas o texto lido aqui, ele foca, ele enfatiza, ele encoraja a Timóteo, seu discípulo, a continuar firme no ministério. A ir em frente, a não desfalecer. Ele enfatiza a necessidade de continuidade, de ir em frente. E é exatamente por conta desse momento, é para esse tempo que Deus nos fala no contexto da experiência do apóstolo Paulo, para que nós também, para que a gente possa perceber e viver esse poder transformador. Foi exatamente por conta disso que a Junta de Missões Mundiais escolheu esse texto como divisa. Escolheu o tema para que as igrejas, para que nós, os batistas brasileiros, todos nós, todas as igrejas neste mês de março, a gente pensa, a gente enfatiza a necessidade de que a gente viva, como é o tema de Missões Mundiais, viva o poder de transformar. E é exatamente tomando posse, nos apropriando dessa experiência do apóstolo Paulo, é que nós devemos estar pensando constantemente nessa realidade que a gente tem vivido e a nossa função, nosso momento como igreja, de como encarar, de como reagir diante de tais circunstâncias. Paulo encoraja ao seu discípulo Timóteo a olhar não para as circunstâncias, não para o momento, não para as circunstâncias do momento, mas para olhar para a necessidade da continuidade do seu ministério. Por isso ele clama para Timóteo no versículo 6. Eu quero te lembrar que você não desfaleça, que você não despreze o dom de Deus que há em ti. E aí ele relembra a Timóteo, o seu discípulo, no versículo 7, ele relembra que porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia para nas horas difíceis a gente ter que recuar. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder. O poder transformador. Poder de Deus. E como crente em Cristo, eu e você, como igreja de Jesus, esse é nosso desafio. Trabalhar, dar continuidade ao ministério de fazer missões. Simplesmente porque nós estamos em pandemia, porque até nós não estamos em cultos presenciais, nós não estamos dispensados de trabalhar uma campanha missionária. Nós não estamos dispensados de falar em missões, de orar por missões, de sustentar a obra missionária, de nos envolver, nos comprometer com a obra missionária, no alcance, não só em nossa volta, mas no alcance de todo o mundo. Essa é a nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo, falando para os crentes em Éfeso, registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 24, ele diz: em nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo.
Eu não vou recolher a minha vida aqui para mim mesmo, não. Em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. O mesmo ministério. Que ministério é esse que eu tenho, que nós temos, que como igreja temos como responsabilidade para levar? Será que não é hora de dar uma paradinha para descansar? Não. Esse é o mesmo ministério que Jesus expressa em suas palavras no início da sua missão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 21, nós vemos, são palavras de Jesus, quando ele assim se expressa. Lucas, capítulo 4, de 16 a 21. Nós lemos assim: 16 a 21. Chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus chega a Nazaré, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta mensagem da Escritura que acabais de ouvir. Foram palavras de Jesus. No início da sua missão, ele comunica, ele fala o que ele está aqui para fazer. Hoje se cumpre essa missão, essa profecia. Hoje se cumpre, eu estou aqui para realizar. Porque nele, em Jesus, está o poder transformador. E o desafio nosso, como igreja, como crentes em Cristo Jesus, é transformar o mundo também. É levar a mensagem transformadora, transformar o mundo. Quando Paulo e Silas pregavam e eles chegaram a Tessalônica, e lá no capítulo 17 de Atos a gente percebe isso, a gente lê. E eles chegaram a Tessalônica e o alvoroço na cidade foi muito grande. E eles quiseram, e os líderes religiosos estavam querendo atrapalhar a obra de Paulo e Silas. E eles querem prendê-los. E como não encontraram Paulo e Silas, levaram Jason preso. E eles disseram: olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque esses homens que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui, chegaram até nós, chegaram em Tessalônica. E o texto diz que por inveja dos judeus, eles estavam apavorados, eles estavam irritados por conta da mensagem do poder transformador de Deus que chegava a Tessalônica. Como resultado, nós temos registro na Bíblia da igreja em Tessalônica. Glória a Deus pelo seu poder, pelo poder transformador. E é desse poder que nós queremos pensar, refletir nesta manhã. Jesus é esse poder transformador. Transformador para salvar. Transformador para salvar e transformar vidas. Talvez a gente fique pensando: como é? Eu vou ter minha visão olhando assim para o mundo, o que é que eu posso fazer? E o nosso desafio, o nosso modelo é Jesus. Jesus começou a trabalhar com pessoas, indivíduos. Ele começou com quem está em sua volta, com as pessoas que estavam necessitadas. E nós podemos perceber isso no Evangelho de João, no capítulo 9.
Evangelho de João, no capítulo 9, de 1 a 3, nós podemos confirmar a ação, o poder de Deus para transformar vidas. O texto nos diz que Jesus, ele então está caminhando com os seus discípulos. E ele percebe, ele vê um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele ou os seus pais? Quem pecou? De quem é a culpa? É exatamente esse o nosso questionamento. De repente, os nossos corações se enchem dessa dúvida, desse argumento, desse questionamento. De quem é a culpa por estarmos passando momentos difíceis? De quem é a culpa? Os discípulos perguntaram para Jesus: de quem é a culpa dele ter nascido? Em outras palavras, esse homem aí, ó, ele, pobre coitado, é pecador, é resultado de pecado. De quem é a culpa? Foi dele ou do pai? Quem foi que pecou? Ele ou o pai? Os pais. Jesus dá uma resposta profunda. Jesus disse: nem ele pecou e nem os seus pais, mas aconteceu para que nele se manifeste o poder de Deus. Para que nele se manifeste o poder de Deus. E exatamente esse é o momento de a gente observar o trabalhar de Deus, a forma como Deus está agindo, e nos colocarmos em posicionamento de ouvir, de sentir, de ver, de crer que o poder de Deus se manifesta, que o poder transformador de Deus vai trabalhar no momento certo, no momento exato. E quando Jesus fala isso, olha, faz lodo, coloca no olho daquele cego e manda que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. E o texto nos diz que quando ele voltou vendo, enxergando tudo, vendo poder transformador. Mas isso não agradou muita gente. Poderia todo mundo ter glorificado a Deus. Não agradou porque Jesus realizou o milagre no dia de sábado. E foram argumentar com aquele homem que era cego. O que você acha dele? Olha, tudo bem que você foi curado, mas esse homem não é de Deus. Esse homem é pecador. Se ele fosse de Deus, ele não teria feito isso no sábado, ele não é de Deus. E mais uma vez, nossos argumentos fora dos princípios, fora do direcionamento de Deus. Nossos argumentos completamente errados e contraditórios. E perguntaram o que ele achava. Ele disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu era cego e agora eu vejo. Em mim, posso testemunhar do poder transformador de Deus. Em minha vida, eu testemunho do poder transformador de Deus. Mas com tamanhos argumentos dos líderes religiosos, eles expulsaram aquele homem da sinagoga. E o texto nos diz, no decorrer do texto, nós lemos que quando Jesus soube que ele tinha sido expulso da sinagoga, Jesus foi ao encontro dele e pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E ele responde: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: tu já ouviste. Tu já ouviste. É ele quem fala contigo. É ele quem está falando agora contigo. É Jesus, poder transformador de vidas. E muitas outras vidas
foram transformadas. A minha, a sua, muitas outras vidas. É ação de Deus de transformar. É poder transformador. É exatamente o que tem se trabalhado para levar, não só aqui, mas o mundo todo. Levar missões para todo mundo. É poder. Viver o poder de transformar. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o texto nos diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra pregada, a palavra lida, crida, a palavra, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho. E é por isso que devemos pregar. É por isso que devemos crer e pregar o poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Mas a missão de Jesus também, que é a nossa missão, é poder para suprir necessidades. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Mateus, capítulo 14, de 13 a 21. Nós podemos ler, e já conhecemos bastante a história, quando Jesus multiplica pães e peixes. O texto nos diz que Jesus tinha acabado de ouvir da morte de João Batista. Era um momento tenso, de crise também. E o texto diz que ele pega um barco e sai. Mas as multidões seguiam Jesus. Queriam ouvir. As multidões estavam sempre buscando, querendo ouvir mais, querendo saber o que ele tinha para dizer, o que, de novo, ele poderia ensinar, e eles buscavam. As multidões buscavam onde Jesus estava. E encontraram Jesus. E o texto nos diz que Jesus assentou-se com eles e os ensinava. Jesus viu a multidão, teve compaixão dela e curou todos os enfermos. Mas a multidão era muito grande e já era tarde, já começava a cair a tarde. E os discípulos, vendo aquela multidão assentada, ouvindo a palavra de Deus, ficaram preocupados. Havia uma multidão enorme para ouvir a palavra, com sede da palavra. Não cessou essa multidão. Ainda há multidões no mundo inteiro, desassossegada, com o momento que experimentamos, que só pode ser tratada, trabalhada, pelo poder transformador da palavra de Deus. Há uma multidão querendo, precisando, talvez nem saibam, nem manifestem que estão querendo, mas precisam do poder transformador da palavra de Deus. Mas havia não só uma multidão querendo ouvir a palavra, mas uma multidão também faminta. Uma multidão faminta. Uma multidão precisando ser alimentada. Uma multidão que precisava ser alimentada. E os discípulos observaram e disseram: Senhor, já é tarde. Está ficando já muito tarde. Dispensa essa multidão. Olha, é melhor mandar ir embora todo mundo. Manda embora. Dispensa. Dispensa a multidão para que a gente vá aos povoados, às vilas por aí por perto e compre alimento para nós. Ah, irmãos, que tristeza. Porque muitas vezes nós também agimos assim. É dessa forma que nós agimos muitas vezes. E nem vale a pena levantar críticas ou pensamentos acerca da atitude dos discípulos. Senhor, já é tarde, manda eles embora. E a gente resolve o problema. Manda eles embora.
Mas Jesus vai e fala para eles: dai-lhes vós de comer. É a igreja, sou eu, você. Nós temos a responsabilidade de alimentar as multidões. E não é só com a palavra. Alimentar fisicamente, suprir as necessidades, abraçar, consolar, confortar, alimentar, cuidar, dar consolo ao cansado, ao oprimido, ao triste. É nossa responsabilidade, é nosso ministério, é buscar o poder transformador. Mas Jesus não estava pedindo aos discípulos para que fizesse algo fora do alcance deles. Jesus sabia o que iria fazer. E naquele momento, Jesus mostra a necessidade, a responsabilidade que eles, como discípulos, como igreja, têm de cuidar de todo mundo. E os discípulos disseram: olha, a gente só tem aqui, disseram, nós temos só 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor está dizendo que para a gente dar de comer, como? Como é isso? Jesus mandou sentar. Não eram os discípulos que iriam fazer, mas o poder transformador de Jesus. Esse supriria, alimentaria as multidões, porque continua suprindo, alimentando as nossas vidas, a vida de toda a humanidade. É o poder transformador do Senhor Jesus. É o viver. É o tema, viva o poder de transformar. Imagina que experiência maravilhosa esses homens viveram, que experiência maravilhosa aquela multidão experimentou. Porque cada vez que nos aproximamos de Jesus, quando obedecemos, quando cumprimos, quando somos fiéis aos seus ensinos, à sua palavra, nós nos surpreendemos a cada dia com a manifestação do Senhor. Nós nos surpreendemos com a ação do poder transformador que Ele exerce sobre nós, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Mas a missão de Jesus também, a nossa missão como igreja, é poder transformador para provar a nossa fidelidade. Nós lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 15, nesta semana, lendo Êxodo capítulo 15, na minha leitura anual que faço da Bíblia, no capítulo 15, Deus falou fortemente ao meu coração quando eu li esse texto. Fiquei alguns minutos, por algum tempo, refletindo esse texto. E quando eu soube que pregaria nesta manhã, falaria nesta manhã com a igreja, veio como que um flash na minha mente, exatamente o texto que eu tinha lido. E é Êxodo capítulo 15, dos versículos de 22 a 27, que dizem assim: depois disso, Moisés fez Israel passar do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegaram a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso, o lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto. Moisés lançou na água, que se tornou doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que te enviei contra os egípcios,
pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. Que maravilha! O contexto é quando o povo de Israel sai com braço forte da escravidão do Egito. E eles atravessam o Mar Vermelho, e a gente lê todo esse contexto aqui, e a gente fica deslumbrado, maravilhado, de poder saber que o poder de Deus agiu e interferiu, ao ponto de abrir o mar, e eles passarem a pés enxutos. E o texto dizer que as águas se amontoaram como que um muro de cada lado para que eles passassem com pés enxutos pelo meio do mar. Mas o texto nos diz, o texto que nós lemos aqui, diz que depois que eles saíram, atravessaram, eu posso imaginar a euforia. E a gente pode parar para refletir, Deus, que coisa maravilhosa experimentar o sobrenatural de Deus. Mas quando eles saíram dali, eles tiveram que caminhar 3 dias pelo deserto. Saíram das nuvens para o chão, no deserto. Escassez, dificuldades, calor, tudo difícil. 3 dias caminhando no deserto, eu nunca tive essa experiência, mas com certeza quem conhece, quem já teve experiência pode imaginar, e a gente pode só imaginar o nosso calor, que é tão pouco, em comparação a tanto. E eles caminharam, estavam exaustos, eles estavam chateados, irritados, eles estavam angustiados, sedentos. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Acabou tudo, acabou a água. Não tem mais água, e agora? Vamos fazer o quê? E aí, não justifica, mas deram um grito de desespero. O que vamos beber? E agora? O que vamos beber? Esse grito de desespero, esse grito reflete muito mais do que um povo cansado, mas reflete a expressão de um povo desobediente, rebelde, de um povo desmotivado, e muito mais ainda, de um povo ingrato. Um coração ingrato. Depois de ter passado por uma experiência tão grande, não havia desejo, não havia conscientização, não havia um equilíbrio de vida obediente, de submissão ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tem poder transformador, Deus que pode todas as coisas. Não fizeram como Moisés. Moisés também atravessou o deserto. A diferença como nós respondemos às situações que surgem em nosso dia a dia. As situações que nos deparamos. Também temos nosso tempo de deserto, eu e você. Também temos nossos tempos de deserto. Também encontramos águas amargas em nossa vida. Quem sabe, com certeza, não diria nem quem sabe, mas com certeza. Estamos atravessando desertos, estamos atravessando momentos que só temos encontrado águas amargas também. Desde o início que eu cheguei aqui na igreja e olhando para o santuário, cadeiras vazias, não é o deserto que o povo de Israel atravessou, mas é um deserto nosso. É um deserto nosso, um momento difícil. Muito difícil. Mas o desafio da palavra de Deus é não fazermos, é não gritarmos, o que beberemos, como vai ser agora, o que vai acontecer? Mas fazermos como Moisés.
a nossa atitude seja como a atitude de Moisés. Moisés clamou ao Senhor. O nosso momento agora é clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. E o texto nos diz que quando Moisés clama ao Senhor, quando ele grita por socorro, ele grita por livramento, Deus mostra para ele um graveto. Um graveto que ele deveria colocar nas águas para que elas se transformassem em águas, não águas amargas, mas águas doces. E eu fiquei pensando naquele momento, Deus, parece tão simples. Parece tão simples. Depois Deus falou no meu coração. Porque é um graveto. É quase que nada. É quase que insignificante. Mas Deus usou um graveto para mostrar para Moisés, para o povo de Israel, para mostrar para a minha vida e para a nossa vida, que o poder transformador é dele, não era do graveto. Não era do graveto. O poder transformador é dele. Nós precisamos tão somente clamar ao Senhor. O poder não está em mim, eu sou só um graveto, nós somos só gravetos diante de Deus. Mas é a nossa vida, somos a igreja de Jesus, nossa vida que Deus quer usar para transformar águas amargas em águas doces. É nossa vida que Deus vai usar para transformar o mundo. Para que as pessoas possam perceber que todo poder pertence a Deus. Mas Ele nos prova a nossa fidelidade. E o texto nos diz que, tendo as águas se transformado, as águas se tornaram doces pelo poder transformador. Deus se manifesta e fala naquela hora. Deus se manifesta e diz, olha, se vocês simplesmente ouvirem a minha voz e fizerem o que é correto aos meus olhos, e derem ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, eu não enviarei todas essas pragas que vocês viram. Vocês serão poupados. Vocês serão poupados de todas essas enfermidades. Acreditem, confiem, porque eu sou o Deus que sara. Glória a Deus por isso. Acreditem nisso. Acreditem nisso. E o texto nos mostra, tendo cumprido, testado, provado a nossa fidelidade, tendo cumprido as suas palavras, falado, testando a fidelidade do povo de Israel. Ele conduz o povo. E eles então chegaram a Elim. Não é hora de desfalecer. Estamos chegando a Elim. É necessário que tudo isso aconteça. É necessário que todas estas coisas aconteçam. Porque nós estamos caminhando para a terra prometida. Todo o povo de Israel ainda passou por muitos testes, por muitos momentos difíceis, por muitos desertos, até que tudo se cumprisse. Que lição aprendemos deste momento? Para mim e para você. Estamos chegando também a Elim. Eles chegaram a Elim e puderam se acampar. Esse lugar maravilhoso que Deus preparou para eles. Onde havia 12 fontes. Olha, vocês simplesmente não deverão só jogar um graveto agora, não vai mais nem acontecer isso agora. Vocês têm 12 fontes. E vocês têm 70 palmeiras para se deslumbrar, para descansar, para receber o refrigério de Deus para as suas vidas.
Esperei com paciência no Senhor. Tenha paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Estamos chegando, Aileen. Estamos chegando o momento de receber, mas também de ser poder transformador para um mundo cansado, que clama, que sofre, que angustia num momento tão difícil que a gente tem atravessado. Eu finalizo lendo Romanos 8, versículo 18, que é um versículo que mexe muito com o nosso coração. Diz, eu considero, o apóstolo Paulo fala para os romanos, considero que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O nosso desejo, nossa oração como igreja, o nosso mover neste momento agora é clamando também ao Senhor, para que o nosso coração se encha de alegria, nosso coração se encha de esperança, o nosso coração se encha de motivação, sabendo que as aflições, por mais difíceis que estejamos atravessando, não se compara, não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com o Elim, com as bênçãos, com as maravilhas do poder transformador de Deus em nossas vidas. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fale ao coração, que Ele possa nos desafiar cada dia para mergulhar na Sua palavra e receber toda a informação, toda a força, a fé, a confiança, o sustento, a resistência espiritual que precisamos. Que Ele nos abençoe. Amém.